boa noite, pessoal. Mais uma quarta-feira que estamos aqui juntos para falar de coisas importantes, coisas boas, coisas que nos trazem características de autocura para que a nossa vida seja cada vez melhor, né? E eu já começo a noite de hoje dizendo para vocês que o nosso encontro com a Gláucia Adam, que esteve aqui conosco na quarta-feira passada, ontem, lá no Clube de Autocura Tatuapé, foi fantástico. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de fazer a atividade do treino integrativo, que foi muito legal. E já deixar para você uma informação para a gente não perder esse gancho de que a aula foi tão sucesso que a gente resolveu abrir mais uma data. Como lotaram as vagas de ontem, nós abrimos uma data para o dia 12 de março, um sábado, às 10 horas da manhã, né? Que também favorece aquelas pessoas que não puderam estar ou não podem ir no período noturno. Então, você que não conseguiu fazer parte dessa aula ontem e tem interesse, liga lá no Clube de Autocura, o quanto antes, no telefone 11 3798 2220, 11 3798 2220, e faz a sua reserva para meditação com características e processos de Pilates. Você vai adorar e tem aí várias alternativas. Então, procura fazer sua reserva, participar dessa aula aberta para conhecer o trabalho e depois, quem sabe, fazer disso uma constante na sua vida, porque a gente vai ter esse trabalho todas as terças-feiras, toda semana, todas as terças e quintas no Clube de Autocura Tatuapé. Então, tá aí o convite para você, já começo a noite te dando uma boa notícia. Além disso, vou lembrar daquele nosso encontro desse final de semana, 5 e 6 de março, falando de todos os processos obsessivos para aqueles que quiserem aprender a trabalhar com a apometria. Muito bem. Posto os nossos convites de hoje, eu vou efetivamente fazer uma apresentação de uma pessoa muito especial, uma pessoa que trabalha conosco efetivamente no Clube de Autocura e que veio hoje aqui para falar com a gente sobre alimentação curativa. Já ouviu falar disso? Então hoje você vai entender o que é. Tudo bem, Carmencita? Prazer em recebê-la aqui hoje. Prazer é todo meu, Vanessa. Que bom. Bom estar com você aqui. Hoje a Carmen vem falar para nós sobre o trabalho de alimentação curativa. Alguns conhecem essa técnica como trofoterapia. Outros como alimentação viva ou alimentação funcional. Dão-se vários nomes para esse tipo de trabalho. Mas a verdade é que a gente vem falar um pouquinho do trabalho que ela já realiza, que faz parte de todos os trabalhos realizados dentro do Clube de Autocura, mas que também chama atenção para um aspecto e para um ponto muito importante da nossa vida diária. E por isso eu quero começar esse assunto, né? Começar essa conversa, esse bate-papo sobre essa alimentação, explicando para vocês por que a gente está dando foco na alimentação curativa, né? Essa coisa de, o que tem a ver a autocura com alimentação curativa? A gente tem muito o hábito de acreditar que todos os processos vêm do nosso campo espiritual, do que está externo, do que está do lado de fora e das nossas emoções, dos nossos conflitos. E aí eu quero explicar um pouquinho para vocês que as coisas não funcionam bem assim. Então eu vou fazer uma explicação rápida sobre isso e a Carmencita vai nos ajudar mostrando como é que esse trabalho da alimentação curativa pode influenciar na nossa vida, no nosso dia a dia e nos resultados que a gente consegue em todos os aspectos, em todos os campos da nossa vida. Para isso, é importante a gente lembrar. Eu venho falando todos os dias que a gente se encontra aqui sobre o ser humano integral, né? Sobre aquele aspecto de a gente olhar as pessoas através de um corpo, de uma mente, de uma emoção, de um espírito, e que tudo isso está integrado, né? Ou seja, não tem como fazer uma divisão desses aspectos, né, Carmen? Não tem como a gente fazer essa divisão de aspectos. É muito importante a gente observar que quando você não está bem, não tem um lado só da sua vida que não está bem, né? Você não está feliz e influencia no seu trabalho, influencia no seu relacionamento, muitas vezes no seu ganho financeiro. Quando você está com alguma questão de saúde, você tem dificuldades para se colocar no seu dia a dia
dia de trabalho, muitas vezes nas relações. Então, um campo sempre vai influenciando o outro, né? Todas as nossas relações e todas as nossas vivências, experiências diárias vão se influenciando umas com as outras. E existe um aspecto muito importante que eu quero chamar a atenção, que eu tenho certeza que agora que você vai me ouvir, você vai se identificar com isso. Quantas vezes a gente para cuidar do nosso corpo, né? Quantas vezes a gente para cuidar dos nossos aspectos físicos, dos nossos aspectos de saúde? Na grande maioria, e eu tenho certeza que você está respondendo a mesma coisa que eu vou te dizer agora, a gente só faz isso quando a gente adoece. Na maioria das vezes, eu só vou olhar para o meu corpo, eu só vou olhar para um determinado aspecto da minha saúde quando esse aspecto já não é mais positivo, certo? Uhum. Quando esse aspecto já tem alguma coisa que me incomodou, eu tô com uma dorzinha na coluna, poxa, eu preciso procurar um médico porque tem alguma coisa que não tá legal. E aí a resposta é sempre essa, né? Quando não tá legal, o que a gente faz? Procura o médico. É sempre um processo natural para todos nós, né? Nós aprendemos assim, desde pequenos. Tudo acontece, a gente vai levando. Tô triste, tô chateado, tô sem emprego, tô sem salário, tô com dificuldades, tô com isso, tô com aquilo, vamos levando. Quando pega na nossa saúde, quando pega no nosso corpo, a gente vai e procura o médico, ou pior, né? A gente vai lá e fuça na caixinha de remédio, procura aquele remedinho que a gente já conhece desde tempo e se automedica para tentar sanar aquela questão que está te incomodando, ou que está doendo, ou que está te atrapalhando. Então, eu queria chamar a atenção, e o que a Carmencita vai contar para a gente hoje, em especial, é isso. Como é que a gente lida com isso sem chegar nesse ponto, né? O que a gente pode fazer com a nossa saúde, com a nossa alimentação, com as nossas, com aquilo que a gente constrói no nosso dia a dia, a relação que a gente constrói no nosso dia a dia com o nosso corpo, né? De maneira a não precisar chegar neste estágio da doença, né? A que a gente possa evitar esta possibilidade, não pensando na evitação da doença, porque prevenir simplesmente nos leva à doença, mas pensando sim na questão da saúde, né? Na questão de estar saudável, de ser um ser humano saudável. E é nesse objetivo, nesse foco que a gente vai trabalhar hoje. Então, a minha principal atenção que eu quero de vocês, e que é o que eu quero trazer e compartilhar, o que nós vamos efetivamente compartilhar hoje com vocês é isso. Como a gente pode usar uma coisa que é necessária, né, que é a nossa alimentação, porque afinal de contas estamos aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, encarnados num corpo energético denso, né? E precisamos nos alimentar para conseguir se manter neste planeta, se manter encarnado. Então, como fazer uso de algo que é inevitável para nós, que é a nossa alimentação, de uma maneira produtiva, de uma maneira saudável, de uma maneira positiva, de uma maneira que venha contribuir com aquilo que a gente vem buscando e aquilo que a gente quer na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, é isso que eu vou te pedir agora, Carmencita, que você compartilhe com a gente um pouquinho do seu trabalho, como é que você costuma realizar, troque com a gente a sua própria experiência com relação a isso, como é que é, porque quando a gente fala de alimentação saudável, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é dieta. Vou fazer uma dieta alimentar, né? Já dá vontade de se matar, só de pensar nisso, né? Essa coisa da dieta já assusta todo mundo. Então, eu queria que você contasse isso pra gente. Como é que é isso? Como é que você costuma fazer? O que você orienta para as pessoas que seguem a sua metodologia de trabalho, para que a gente possa aí compartilhar com os nossos amigos e deixar aí uma série de informações para eles, para aqueles que se interessarem e quiserem começar um trabalho nesse sentido, poder dar os primeiros passos. Ok. Bom, boa noite a todos os ouvintes. Eu gosto muito de falar de fazer uma analogia sobre a nossa vida como se ela fosse um filme, né? E o que ajuda muito nesse filme é a trilha sonora. Então, a alimentação, ela entra, e a qualidade de vida também, ela entra nesse filme como a trilha sonora. Então, essa trilha pode ser de um filme de terror, ou de um filme de amor, um filme romântico com música clássica, ou um filme bonito, alegre, enfim. E você que faz essa escolha por meio da alimentação,
por meio do movimento que você coloca no teu corpo, dos exercícios, da arte, enfim. E o meu trabalho é justamente esse, é ajudar na trilha sonora da vida, do filme da vida das pessoas. Então, nesse sentido, o que acontece? O que eu passo para as pessoas é o que aconteceu comigo, porque eu só passei a entender e a ter uma consciência alimentar a partir da sucoterapia. Perfeito. Então, eu comecei a fazer dietas com os sucos, principalmente com os sucos vivos, os sucos da luz do sol, e a minha vida começou a mudar, mas de uma maneira natural. Porque tem pessoas que têm muita afinidade ou facilidade para cuidar do corpo. E tem pessoas que não têm. Então, eu era uma dessas pessoas que não tinham facilidade nenhuma. É que nem academia, né? Nossa. Tem gente que ama e vai com muito prazer. E tem gente que não suporta nem pensar na possibilidade de passar na porta, né? Pois é, eu sou dessas pessoas. Não gosto daqueles espelhos, mas enfim. Eu prefiro mesmo uma coisa ao ar livre, caminhada, ou uma coisa envolvida com arte, dança. Em relação à alimentação, os sucos acabaram me trazendo uma consciência de uma maneira totalmente natural. E eu comecei a perceber que o meu corpo já não aceitava alimentos que aceleravam a morte, digamos assim, né? Porque tem alimentos que nos trazem vida e alimentos que nos trazem a morte. Você consegue dar um exemplo, assim, pra gente, desses alimentos? São aqueles alimentos básicos, né? Então, com muita gordura, né? Tem a gordura boa, no caso do abacate, e tantos outros exemplos, mas gordura... eu não gosto de entrar muito na questão da carne, porque essa é uma questão muito pessoal, particular, né? Muito particular, mas muita carne, leite, muito leite, porque também o leite é uma questão particular. Sim, os açúcares, as farinhas brancas. Exatamente. Então, o alimento que tem mais vida é aquele que está mais próximo da natureza, né? É aquele que não precisa ser muito manuseado, digamos assim. Perfeito. Né? Então, as frutas, as folhas, os vegetais em geral. E eu gosto particularmente da alimentação viva. Então, a alimentação viva você manuseia de uma forma que ela não ultrapasse os 37 graus, porque você mantém as enzimas dos alimentos vivas, né? E isso reflete no teu corpo, porque você está trazendo vida para o seu corpo. Perfeito. Então, um corpo ácido, vida ácida, né? Então, não tem muito como ir contra essa lei. É uma lei muito natural. Então, o que eu levo para as pessoas por meio desse trabalho, eu faço oficinas de sucos vivos e leites vegetais. Então, além da oficina propriamente, de ensinar as pessoas a fazerem os sucos e os leites, eu coloco ali uma consciência em relação aos nossos sentidos, porque a gente perdeu muito essa consciência. Porque geralmente as pessoas comem muito fora, ou quando elas comem em casa, elas compram muitos alimentos industrializados. Mas com essa prática do suco, você volta ao prazer de manusear o alimento, sente mais o cheiro do alimento. Então, tudo isso está envolvido na terapia do suco. Perfeito. Né? Não é só tomar. E aliando o suco com um exercício de meditação e fazendo disso uma rotina, o seu corpo e a trilha sonora da sua vida começa a mudar. Então, você vai experimentando o holismo, o quanto o seu corpo é holístico, né? Porque você percebe que as suas emoções vão mudando também, né? A sua saúde mental, emocional e espiritual muda. Sim, quando você fala, né, que a alimentação ácida, o corpo ácido, consequentemente a vida ácida, né? Então, quando você tem aí aspectos de muita irritabilidade, aquela questão de tudo tá gritante na vida, com certeza isso tem uma ligação com aquilo que você está emanando emocionalmente, com aquilo que você está projetando mentalmente e, consequentemente, com aquilo que você está colocando para dentro do seu organismo, né?
Com certeza, tiveram alguns documentários aí onde pessoas fizeram experiências de comerem junk food por 30 dias e a vida dessas pessoas virou uma loucura. Uma loucura total, né? Então, hoje em dia, eu acho que as pessoas já estão percebendo que não tem muito segredo nisso. O difícil, pelo que eu noto, é a disciplina. Tem pessoas que participam das oficinas e falam, eu não gosto de folha, eu não gosto de vegetal. Só que o suco é uma maneira muito fácil e simples da pessoa ter contato, né, absorver esses nutrientes tão importantes. E muitas vezes sem perceber o que está ingerindo, né? Exatamente. Então, nas oficinas eu faço alguns exercícios dessas consciências, né, com venda nos olhos, para as pessoas terem contato com o alimento de outras maneiras, perceberem o alimento de outras maneiras. Perfeito. É legal também a gente observar que dentro da alimentação curativa, você acaba curando o planeta. Porque a gente costuma pensar muito na saúde, na nossa saúde, temos que pensar mesmo, né? Mas pensando nisso, você abarca uma série de outras questões, porque você acaba prestando mais atenção no alimento que você consome, né? E acaba querendo consumir mais orgânicos. Consumindo mais orgânicos, mesmo que seja começando com 5% da sua alimentação, depois passa para 10%, enfim, que você fique em 30% de alimentos orgânicos, você está contribuindo com pequenos produtores. Demandando o crescimento desse tipo de alimentação, né? Exatamente. Então, você está auxiliando outra forma de consumo, né? E você está deixando de consumir mais embalagens, né? Deixando de beneficiar só as grandes corporações envolvidas nisso. Você acaba fazendo um papel ecologicamente correto também, né, dentro dessa estrutura, porque eu acho interessante quando a gente fala dessa palavra ecologia, porque ela pode ser muito mais do que um simples plante árvores, né? Ela está muito mais ligada ao quanto a gente tem a capacidade de ser ecológico, conosco mesmo, com a nossa, aquilo que é convicto para nós e aquilo que pode ser estendido ao outro de uma maneira muito mais simples do que se parece. Exatamente. Essa eu acho que esse é o objetivo geral, né? Então, quando a gente cuida da gente de uma maneira integrativa, né? A gente cuida do planeta também e não tem como fugir disso. E agora eu noto que os espaços, eles estão dando mais espaço para alimentação também. Para essa área, né? O Clube de Autocura. Sim. Né? Porque o Clube de Autocura, ele cuida das medicinas vibracionais, das medicinas psicossomáticas, mas a naturopata está ali presente também. Sim. Né? E tem que estar presente. Perfeito, perfeito. O que a gente vê e que é muito importante dentro desse trabalho todo é que além de você poder participar das oficinas e conhecer a forma de trabalhar com os sucos, que seria uma forma de iniciar essa mudança, né, de padrão aí, de alimentação, é que você também pode passar por atendimentos, que seria o que nós chamamos de trofoterapia, que é a terapia da alimentação curativa, onde você consegue ter uma ideia, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada organismo é um organismo. E é muito importante que a gente consiga mensurar aqueles que são os aspectos específicos de cada um. Então, eu posso estar com um processo do meu corpo que esteja mais ácido, que esteja mais alcalino, ou a outra pessoa pode estar com um processo com muito mais excesso de gorduras, de lipídios que precisam ser medidos e trabalhados. Outras pessoas podem ter uma necessidade, muitos de nós, isso a gente já sabe, já está aí, a mídia toda trabalha sobre esse assunto, muitos de nós somos intolerantes a alguns tipos de alimentos, a lactose, por exemplo, a amilase, que são substâncias que a gente encontra muito no leite e nos derivados, ou seja, existem vários tipos de intolerância que a gente não sabe que tem. Então, às vezes, uma pequena intolerância a uma lactose ou a caseína, que é uma das proteínas que tem dentro do leite, você às vezes
por ingerir pequenas quantidades diárias, você acaba tendo dores de cabeça, você acaba tendo fadiga, cansaços que você não consegue identificar. E esse trabalho, essa técnica consegue identificar que tipos de intolerâncias você possivelmente tem e um melhor caminho para essa transformação alimentar através da alimentação curativa para que você possa efetivamente ter um organismo saudável e com o seu organismo saudável auxiliar na saúde do planeta, inclusive, né? Exatamente. Então, eu vou deixar vários convites para vocês agora, no sentido de conhecer a técnica, de conhecer este trabalho, para que você possa aprender e identificar como que você pode mudar essa alimentação. Então, a Carmencita já disse hoje para nós claramente, a sucoterapia é uma grande forma, é um grande primeiro passo para a gente começar a fazer isso. E em função disso, como a gente sabe que muitas vezes é difícil para cada um de nós iniciarmos, darmos esse primeiro passo, né? Resolver pegar lá o seu liquidificador e fazer o seu suco, comprar as coisas. Isso. Então, o que a gente está promovendo enquanto Clube de Autocura para auxiliar você neste processo? Duas coisas distintas. Primeiro, as oficinas de sucos funcionais e sucos vivos. Carmencita vai realizar as oficinas lá no Clube de Autocura Tatuapé, onde você pode se inscrever, participar. Tem durações de 2 horas, 2h30 no máximo, então não ocupa muito do seu tempo. E você consegue aprender as receitas, degustar os sucos, como ela disse, experienciar todo esse processo de criação dos sucos. Para você que ainda não está nesse momento de começar a fazer o seu próprio suco, a gente tem uma outra alternativa. Às quartas-feiras, a partir da semana que vem, após as 18 horas, lá no Clube de Autocura Tatuapé, que fica próximo ao Metrô Carrão, você vai ter o cantinho da Carmencita, onde ela vai ter disponível lá os sucos, onde ela vai fazer os sucos. Você tem pequenas condições de degustação e pode comprar aqueles que não forem sucos vivos. Óbvio que tem um tempo para você consumir, exatamente por causa dos nutrientes desses sucos. Mas você vai ter a condição de usufruir desse benefício, de ir até o clube. E aí eu vou dizer para vocês a partir de agora, em vez de chamá-los para tomar um café com a gente, eu vou chamar para tomar um suco com a gente, para você conhecer o trabalho e se beneficiar do início dessa mudança de alimentação para uma alimentação curativa. Uma outra oportunidade muito legal que você tem de entrar em contato com esse assunto é no dia 20 de março, próximo, domingo, 20 de março, num domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, nós estaremos com o Domingo de Autocura. Então, é um domingo totalmente gratuito, onde você tem palestras que vão abordar assuntos como a desintoxicação de organismo, limpeza de fígado e vesícula, medicina integrativa e a saúdes, alimentação curativa com a Carmencita, alimentação funcional e, além de tudo, vamos ganhar uma super aula de dança-terapia focando o aspecto do feminino através da dança do ventre. Então, é imperdível para vocês, gente, sem custo nenhum. O Clube de Autocura está com as portas abertas e os braços também para vocês no dia 20 de março, para conhecer toda essa possibilidade de trabalho na sua saúde do corpo físico. Então, não perca essa oportunidade, não deixa de estar lá. Para auxiliar e continuar nesse trabalho, no dia 22 de março, na terça-feira seguinte, à noite, às 19 horas, nós teremos um encontro com a Carmencita com uma oficina de suco funcional. Então, de novo, você que já está com o liquidificador na mão e que já está se preparando para fazer, esse é o momento. Eu vou deixar para vocês os telefones para vocês fazerem as inscrições, mesmo para o Domingo de Autocura. Sendo gratuito o trabalho, é importante que você ligue e deixe a sua pré-reserva, ok? Telefone 11 3798 2220, 11 3798 2220. Ou você pode se inscrever também pelo site, que é o www.clubedeautocura.com.br www.clubedeautocura.com.br. Você já sabe, porque eu já lhe deixei esse convite várias vezes, mas eu vou repetir. Na página inicial do nosso site, você pode solicitar a sua avaliação básica gratuita para entender como é que andam os seus processos espirituais e os seus processos
físicos. E se você quiser hoje, em especial, ou amanhã, entrar lá e solicitar uma avaliação básica sua sobre o prisma da alimentação curativa, coloque lá, eu quero uma avaliação básica da questão alimentar, da saúde alimentar. E aí a gente pode favorecer e fornecer para você informações importantes para o seu processo de cura e de saúde no campo físico, tá ok? Você tem essa possibilidade também. E eu tenho mais 2 convites rapidíssimos, porque Tomás já está me olhando aqui, dizendo que amanhã a gente tem, então, um workshop de constelação familiar interdimensional, muito legal, eu ainda tenho algumas vagas, se você tiver a oportunidade, não perca essa chance. E sexta-feira e sábado, Carmencita vai estar conduzindo um grupo voltado para a linha xamânica, lá na nossa unidade campestre, em Extrema, Minas Gerais, sendo que a gente vai ser agraciado na sexta-feira à noite com uma roda de cura com um pajé, né, Carmencita? Isso, é um pajé Runicuim. O pajé Cian Sebiruá vai nos agraciar, nos abençoar com essa roda de cura, com cantos sagrados, plantas, ervas medicinais, enfim. Perfeito. É um pajé de um povo lá do Acre, né? Isso, dos Runicuim do Acre. Perfeito. Então, tem aí vários convites para vocês em várias vertentes diferentes e eu agradeço por mais essa oportunidade, por mais esse nosso contato. Na quarta-feira que vem a gente está aqui no mesmo horário para compartilhar mais informação com você. Muito obrigada, um grande beijo, boa noite para todos. Boa noite para todos.